E se você se esforçar, correr atrás, eu tenho certeza que no final vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Recentemente estava passando por momentos de tensões aqui nos negócios aqui, e eu lembrei de uma história minha que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que essa história também possa ajudar vocês de alguma forma. De 2013 a 2017, mais ou menos, eu tive uma empresa de personalização de produtos. Dentro ali da personalização de produtos, nós produzíamos diversos produtos, inclusive capinhas de telefone celular. E lá para 2015, mais ou menos, a gente teve um pedido gigantesco do maior festival de música do Brasil, um pedido que era o maior pedido que a gente já tinha recebido, um pedido de múltiplos 6 dígitos naquela época, e é sobre esse pedido que aconteceu toda a história. Como que aconteceu isso? Um produtor da equipe desse grande festival entrou em contato com a nossa empresa alguns meses antes, contratando e fazendo um orçamento da produção daqueles produtos ali para aquele festival. A gente participou de uma concorrência, fez todo o orçamento, fez todo o planejamento, desenvolvimento de artes, e ao que tudo indicava, aquele pedido ali ele estava para ser aprovado a qualquer momento. E a gente já começou a se estruturar para receber aquele pedido. Naquela época, a nossa produção, a grande parte dos nossos insumos, dos nossos materiais, eles eram importados. Então a gente fazia uma importação da China, que demorava aí pelo menos um mês. Então a gente tinha que ter um tempo de produção maior para fechar com aquele cliente para produzir. Porque a gente tinha sim um estoque interno, mas aquele estoque ele era reduzido, ele não era tão grande quanto aquele pedido bem específico daquele festival. Então a gente esperava a aprovação e a confirmação do pedido do festival para acertar todos os detalhes, fazer a importação, finalizar, fazer o produto e entregar aquele produto para o nosso cliente final. Aquele prazo ali que a gente tinha de 5 meses com antecedência, o festival foi rolando para aprovar aquele pedido, até que 1 mês e meio antes do festival, o festival entrou em contato com a gente e fechou o pedido. E aí, naquele momento eu tive que tomar uma grande decisão, se eu aceitava aquele pedido, porque eu não tinha matéria-prima, eu tinha que fazer a importação e eu tinha que aceitar aquele pedido e correr todos os riscos envolvendo a isso, Eu ia falar que eu ia entregar aquele pedido e se acontecer algum problema, eu teria que assumir aquele risco ou não aceitar aquele pedido e perder aquela oportunidade de faturar aí milhares e milhares de reais. Naquele momento ali a gente parou, fez as contas ali, fez os cálculos para ver se daria tudo certo, quais eram os riscos e aceitamos aquele pedido. De imediato, o nosso fornecedor na China já estava avisado, a gente fez todo o processo de pagamento e importação daquela matéria-prima. Para quem nunca fez uma importação é algo um pouco mais complexo, depende de todo o envio da parte estrangeira. Depois, quando essa mercadoria chega no Brasil, a gente fica refém, a gente fica dependendo do desembaraço alfandegário, e esse processo como um todo, desde a parte de transporte quanto desembaraço, demora muito. Algo que era para demorar ali 20 dias, acabou demorando mais de um mês. E um prazo que a gente tinha confortável para fazer aquele pedido, produzir aquele pedido e entregar aquele pedido para o festival, acabou se tornando uma coisa muito densa. Eu lembro que a gente tinha que entregar esses produtos em São Paulo na sexta-feira de manhã, que era o dia que começava esse festival, e exatamente uma semana antes, na sexta-feira anterior, o produto ainda não tinha chegado, o produto ainda estava lá parado na alfândega. E o nosso tempo de produção ali que a gente tinha calculado para produzir aquela quantidade enorme de produtos era de 2 semanas. Nessa hora o desespero já batia ali, o nosso maior medo era de não conseguir fazer esse desembaraço alfandegário e quando fizesse esse desembaraço alfandegário também colocar aquilo em produção e conseguir produzir ao invés de 2 semanas, ali em 3, 4 dias. Na segunda-feira de manhã, na semana que a gente tinha que entregar aquele pedido, 8 horas da manhã, quando abria o aeroporto internacional de Confins ali, a parte de cargas ali, eu já estava lá dentro, botando uma pressão na parte da alfândega e consegui liberar a minha mercadoria. Não tinha problema algum, era simplesmente um processo burocrático mesmo, que eles estavam com muita cargas e estava demorando mais do que o normal. E aí, por volta ali das 10 horas da manhã, consegui liberar aquela carga e aí foi a correria para a gente conseguir produzir toda aquela quantidade de produtos em 4, 5 dias, algo que a gente produziria ali em 15 dias. Eu lembro que nesse dia eu cheguei na empresa ali por volta de 11, meio-dia, com aquela carga, nós produzimos o dia inteiro, os funcionários foram embora, eu virei as 3 próximas noites diretamente na empresa, então eu cheguei, eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, virei à noite trabalhando e só fui voltar para casa
meio-dia do dia seguinte, quando os funcionários chegavam, eu trabalhava durante o dia, eu voltava, eu trabalhava de madrugada, e assim foi durante os 4 dias. Foi uma correria louca, uma comoção inteira, aumentando o quadro de funcionários, meus pais ajudando ali também, para a gente conseguir entregar aquele pedido tão grande ali que representava muito para a nossa empresa naquela época. Durante aqueles 3, 4 dias ali, o desespero bateu, a gente achava que a gente não ia conseguir produzir, e a gente não ia conseguir entregar aquele pedido para o festival, e seria uma catástrofe, né? Além de perder todo o valor financeiro, né, daquele pedido do festival, além de deixar o cliente na mão sem o produto, a gente perderia todo o investimento em matéria-prima gigantesca que a gente comprou e tempo de produção, funcionário, enfim, seria um prejuízo astronômico. Aqueles 4 dias ali foram os 4 dias mais insanos trabalhando para fazer aquele pedido ser finalizado e conseguir despachar na quinta-feira à noite o pedido de Belo Horizonte para chegar na sexta-feira de manhã lá no festival. Graças a Deus, sexta-feira de manhã, os pedidos chegaram, deu tudo certo, conseguimos produzir, conseguimos enviar e aconteceu tudo bem. E por que eu estou contando essa história aqui? Por que eu lembrei dessa história recentemente? Por alguns pontos que são muito interessantes para a gente analisar nessa história. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, nos nossos negócios, que a gente não tem controle sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo existem diversas outras áreas que a gente consegue pensar, otimizar e planejar para mitigar ou reduzir esses riscos. Então, por exemplo, aquele atraso de mais de 20 dias ali da parte da alfândega não era nada que eu poderia fazer, eu não conseguia controlar, eu dependia de um agente externo que eu não tinha controle algum. Então é algo que infelizmente eu não tinha controle algum e isso me angustiava por dentro. Mas para compensar todo esse atraso, eu conseguia planejar e eu conseguia tomar medidas para compensar esse atraso e colocar as coisas em dia. Então, quando começou a fazer o atraso, eu tive que fazer todo um replanejamento da produção daquele pedido. Eu tive que contratar mais funcionários, eu tive que deixar a minha linha de produção pronta e preparada para receber aquele pedido que levaria 15 dias para ser feito em 4 dias. Eu me planejei, entrei em contato com a transportadora, reagendei o dia de envio, todas as outras pontas que eu conseguia renegociar, que eu conseguia melhorar, aumentar o meu efetivo, eu fiz para compensar um atraso ou uma ação que eu não tinha controle, que era todo esse atraso da alfândega. E o que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para você que está trabalhando aqui com marketing digital, ganhando dinheiro, trabalhando com a internet? Existem muitas coisas na nossa vida, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que a gente infelizmente não tem controle. A gente não consegue ter controle, por exemplo, de uma doença que aparece, a gente não consegue ter controle, por exemplo, da pandemia, a gente não consegue ter controle de uma guerra que surge do nada no país. Mas existem diversas outras ações que a gente pode tomar para corrigir ou para colocar na direção certa para a gente atingir aquele nosso objetivo. E uma coisa que eu tenho certeza, a gente nunca vai ter esse controle completo de todas as situações da nossa vida. Mas a gente precisa pensar de forma estratégica, de forma racional, como que a gente pode reduzir esses riscos, né? Como que a gente pode direcionar as coisas, direcionar nossas ações para alcançar aquele objetivo. No final das contas, né, se a gente se empenha, se a gente faz o nosso trabalho, as coisas vão dar certo. E se ainda não deram certo, ainda é porque não chegou no final. Isso é muito claro para mim. E eu não sei qual situação você está passando nesse momento, mas eu lembrei dessa história aqui recentemente, o que me deu uma grande força para eu continuar a fazendo as minhas atividades, o meu trabalho. E eu estou aqui compartilhando essa história que aconteceu comigo aqui e quem sabe ela possa te ajudar de alguma forma nesse planejamento para você chegar no seu objetivo final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.